Paz do Senhor, queridos. Boa tarde, Brasil. Aqui na Holanda já são 11 horas da noite, né? E eu tava aqui orando, falando com Deus. E o Espírito Santo ministrou algo muito forte no meu coração. E começou a falar acerca do filho pródigo. A Bíblia vai dizer que naquela parábola contada por Jesus, aquele filho tinha tudo na casa de seu pai. Tinha tudo, tudo. Na casa do pai tem tudo. Por mais que o que você veja ou tenha não seja o que você quer, mas pode ter certeza é o que você precisa. Queridos, a Bíblia vai dizer que aquele jovem pede a parte dele antes do tempo, antes da hora. E quando nós tomamos decisões antes do tempo, antes da hora, as coisas elas não saem da forma que é para sair. Eclesiastes 3 vai dizer que tudo há um tempo determinado por Deus debaixo dos céus. Então a Bíblia vai dizer que agora aquele jovem sai a peregrinar, gasta tudo o que tem, porque o que ele queria naquele momento, naquela ocasião, era viver as suas vontades. E é perigoso quando saímos para viver as nossas vontades. E quando as nossas vontades não são as vontades de Deus, tome muito cuidado. Ouça o que o Espírito Santo fala contigo nesta noite, nesta tarde aí, né? Madrugada aqui. A Bíblia vai dizer que a ocasião e a situação fica propícia. Ele fica vulnerável, distante da casa do Pai. Gasta tudo que tem. E agora, nesse momento, depois que gasta tudo, porque o diabo, ele é assim, irmãos. O mundo, o Egito, né? O Egito que simboliza o mundo, né? Age dessa forma com aqueles que se distanciam da casa do Pai, da presença do Pai, da orientação do Pai, né? Que se distanciam das asas do Onipotente, como diz o salmista no Salmo 91, ele fica à mercê de tudo aquilo que o diabo pode preparar para a vida dele. A Bíblia vai dizer que agora, tendo gastado tudo, ele lembra daquilo que ele tinha, mas não era o que ele queria, mas era o que ele precisava. Ele lembra que na casa do Pai se vestia de boas túnicas, boas vestes, tinha comida na mesa, mesmo não sendo o que ele queria, mas era o que ele precisava. Escute isso, Deus muitas das vezes não vai fazer o que eu e você queremos, mas pode ter certeza, ele vai fazer o que a gente precisa. Ele vai. A Bíblia vai dizer, pode-se uma mãe se esquecer do filho, daquele que o amamentou? É uma pergunta, pode-se? Uma mãe. Então assim é Deus comigo e com você. A Bíblia vai dizer, queridos, que agora ele lembra daquilo que ele tinha, mas não dava valor, daquilo que ele tinha, mas não era o que queria. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso quando queremos o que não é tempo, o que não é hora e o que não precisamos. Deus sabe o que a gente precisa. A Bíblia diz que agora ele começa a lembrar. Ele começa a lembrar. E ele volta. Antes disso, ele dá uma passadinha para ser cuidador de porcos.
E o interessante, você sabe, irmãos, que eu aprendo com essa palavra aqui. Muitas das vezes, na nossa caminhada, a gente trilha caminho, anda em lugares, conhece pessoas que não estavam nos planos de Deus, mas foram escolhas nossas e toda escolha tem uma consequência. A Bíblia diz que ele vendendo tudo, gastando tudo, não tem outra opção, porque é assim que o diabo nos deixa, sem opção. Não se engane. A Bíblia diz que agora ele dá uma passadinha no chiqueiro dos porcos. Porque muitas das vezes o nosso Deus, ele permite que a gente ande no chiqueiro dos porcos para se lembrar dos banquetes da casa do nosso Pai, das vestes, dos cuidados. É necessário muitas das vezes perder coisas, pessoas, porque Deus ele não nos permite nos perder. A Bíblia diz que agora ele dá uma voltinha naquele chiqueiro de porcos e ele lembra, na casa do meu pai, eu era bem tratado, bem cuidado. E agora eu estou aqui comendo e me alimentando das bolotas dos porcos, enquanto os meus irmãos estão lá. Volte para casa. Volte para casa, assim diz o Senhor. Volte para casa. Eu sei que você deve talvez estar aí lembrando que você tinha na presença de Deus e muitas das vezes, por quem está dentro de casa, por quem está lá dentro, a vergonha, o temor, às vezes impede você retornar. Não é por você que está fora, é por quem está dentro. Deus está dizendo, não se preocupe com quem está dentro. Se preocupe com quem está fora. Porque quem está dentro está sobre a potente mão do Senhor. Mas quem está fora não. Deus está dizendo nessa tarde, nessa noite, volte para casa do Pai. Volte. Jesus está te esperando. Eu não sei qual é a decisão que você estava se preparando para tomar, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, lembre-se. Muito cuidado, cautela, responsabilidade. Não é tudo que você quer que você precisa, tá? Cheira no teu coração, descansa, Jesus está cuidando de você. Não dê um passo que você não pode se responsabilizar, para que depois você não venha responsabilizar Deus. Volte. É melhor a gente voltar a retroceder do que ter ação, tomar atitudes e depois ter uma reação ao contrário. É tudo aquilo que Deus já tem lhe prometido. Deus está dizendo, é melhor você retroceder, volte. Do que você ir adiante, quebrar a cara, ser machucada, maltratada, humilhada. Amém? Volte. Jesus te espera. Cheiro teu coração. Deus abençoe.